Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 67, a visão de Deus, a Gênesis capítulo 2. Acontece que nós íamos gravar só até o anterior, mas está terminando esse capítulo aqui. Então nós vamos fazer o possível para encerrar ele nesse vídeo aqui agora, né, que eu acho meio difícil, mas nós vamos fazer o possível de encerrar esse capítulo, porque aí depois fica, aí nós já entramos já no capítulo 3º, que é o bem e o mal, origem do bem e do mal, o instinto e a inteligência, destruição dos seres vivos uns pelos outros. Olha que estema, Então vamos lá. Os espíritos não se despojam instantaneamente de suas imperfeições, porque desencarnaram, né? Agora a gente entende uma coisa, nós temos que colocar aqui agora, isso é relativo e isso é complexo, porque nós sabemos que existem espíritos muito evoluídos, reencarnados aqui na Terra, e que esteve reencarnados aqui na Terra, e que quando eles retornaram à pátria espiritual, eles instantaneamente se despojaram-se de suas imperfeições, porque ao reencarnar eles já não possuíam imperfeição nenhuma, porque reencarnaram na condição de missionários. Então, na condição de missionários, nós temos que dizer isso. O que não podemos já afirmar nada com relação àqueles que se encontram na condição de prova e de expiação. Por isso que a doutrina nos orienta: hoje melhor que amanhã, ontem, e amanhã melhor que hoje. Porque não esperemos retornar à pátria espiritual e lá livres de todos os sentimentos, né? De todas as imperfeições, que não. Nós vamos lograr êxito um dia, mas esse dia ele ainda está distante, mas não podemos desanimar, né? Então, Kardec continua: razão porque depois da morte não veem Deus. Então, né? A razão porque depois da morte esses seres não veem Deus mais do que ouviam quando vivos. Então, para esses seres que interroga: mas então, se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Tá. Tudo bem. Será que depois que eu morrer, eu vou ver Deus na pátria espiritual? Se ele for um espírito missionário, ele vai ver a obra de Deus com mais clareza. Com mais clareza. Né, como aqui está sendo explicado, e você vai ver o final aqui dessa mensagem, que coisa maravilhosa. É o resumo de tudo que nós estamos dizendo aqui. Agora, se ele na Terra é um ser assim, inferior como eu, por exemplo, ele vai continuar lá no plano espiritual procurando Deus igualzinho uma mula manca, igual eu assim, né? Agora, eu não sou melhor que ninguém, mas eu faço o possível para não matar nenhuma formiguinha. Não sei, só de eu matar uma formiguinha assim, me dói o coração. Me dói. E eu confesso a você, não tem vergonha não, sabe? Às vezes assim, uma formiga, uma coisa assim, quando mais jovem não, mas a gente vai, né, amadurecendo com o tempo. Às vezes me parte o coração de ver uma formiguinha morta, né? Uma mosca, um mosquito, um lagartinho,
né? Um passarinho, sabe? É tão bonitinho, né? Os passarinhos, tão lindo. E os passarinhos, né? A mamãezinha no nenzinho ali chocando. Gente, aquilo ali é Deus presente. É Deus ali presente, né? Então, olha só para você ver. Razão porque depois da morte não vê Deus mais do que o viam quando vivos. Mas, à medida que se depuram, tem ele uma intuição mais clara. Não o vê mais, compreendem no melhor. Tá vendo? Não o vê, mas o compreende melhor. É o que nós estamos tentando dizer aqui. Ninguém vê, mas compreende melhor que aqui. A luz é menos difusa quando, pois, alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe respondam a uma dada pergunta. Não é que Deus lhes apareça ou dirija a palavra para lhes ordenar ou proibir isso ou aquilo. Não. Eles, porém, o sentem, recebem os eflúvios do seu pensamento, como nos sucede com relação aos espíritos que nos envolvem em seus fluidos, embora não os vejamos. Tá vendo só? É isso que nós estamos dizendo aqui. Na questão número 36. Nenhum homem, consequentemente, pode ver a Deus com os olhos da carne. É aquilo que eu tenho batido nessa tecla. Nenhum homem, nenhum ser consegue ver Deus com os olhos da carne. Eu tenho dito isso aqui há muito tempo, tá vendo? Agora Kardec vem aqui e confirma. Agora, por que Kardec confirma coisa que eu venho dizendo faz séculos já? Eu sou velho pra caramba. É porque nós trabalhamos unidos. Essa junção, isso aqui é tudo programado. O que nós dizemos aqui, o que eu falo aqui, não é meu. Tem uma equipe por trás. Você entendeu? Então, o muito que o homem aqui no corpo físico consegue ver, se ele quiser, é a obra de Deus. A criação de Deus, se ele quiser, mas tem muitos que não conseguem. Porque ele passa por cima das coisas e nem percebe. Né? Ele acha que tudo é lei do acaso. Ah, não, isso é lei do acaso, isso é o Big Bang, a grande explosão. Deus não existe, não, é tudo lei do acaso. Né? E as pessoas estão sofrendo porque Deus é ruim mesmo, ele é maldoso, né? Tem nada a ver. Deus é misericordioso. Então, porque com os olhos da carne, se você quiser, você vê, você consegue ver com os olhos da carne um efeito inteligente de uma causa inteligente. Porque você há de convir comigo que uma árvore é o efeito inteligente de uma causa inteligente. Que é essa causa inteligente? Que é. Não é quem é. Que é essa causa inteligente? Deus. A mesma pergunta que Kardec fez aos bons espíritos. Que é Deus? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Você nunca que diga quem é Deus. Quem é Deus? Você nunca que diga isso. Mas você pode dizer que é. Porque quem é Deus? Ora, aqui na Terra existem milhões de deuses, né? E também, por exemplo,
Ai, meu Deus do céu, esqueci agora. É muita coisa na cabeça, você perdoa. Aqui na Terra já existiu doutrinas que elas aderiam a muitos deuses. Então, quem é Deus? Júpiter é um deus. Marte é um deus. Osíris é outro deus. E por aí vai. Aí tem o deus do fogo, o deus do trovão, o deus do raio, o deus da chuva, o deus do sol. Não é? Quem é? Tá certinho. Mas a partir do momento que você diz assim, que é, aí você não pode acrescentar Júpiter, Marte, Osíris, não pode acrescentar ninguém. Porque eles não fazem parte mais do que. Eles fazem parte do quem. Eles não fazem parte do que. Porque o que é único. É a inteligência suprema causa primeiro de todas as coisas. Então, nenhum homem, consequentemente, pode ver a Deus com os olhos da carne. Se essa graça fosse concedida a algum, só seria no estado de êxtase. É lógico. Mas também não. Quando a alma se acha tão desprendida dos laços da matéria que torna possível o fato durante a encarnação, tal privilégio, aliás, exclusivamente pertenceria a almas de eleição, né? Encarnadas em missão, a si mesmo em êxtases, mas em estado de missão. Caso contrário, não. Que não em expiação, tá vendo só? Prova expiação. Mas como os espíritos da mais elevada categoria refungem de ofuscante brilho, pode dar-se que espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, maravilhados com o esplendor de que aqueles se mostrem cercados, supõem estar vendo o próprio Deus. É como quem vê um ministro e o toma pelo seu soberano. Tá vendo só? Isso é possível. Vó me permite contar uma coisa. Olha só, isso é coisa que eu levaria comigo pro túmulo se vó não me permitisse. Há muitos anos atrás, aqui no Corpo Físico, é óbvio, eu sei que, eu não sei por qual motivo, eu me vi num corredor muito longo, mármores de todo lado, colunas imensas e várias senhoras vindo de encontro a mim, né? Mas elas não iam falar comigo, elas estavam vindo de encontro a mim, passava por mim. E de todas elas usando burca, né? E eu vestido de soldado romano, e naquele desespero, porque eu queria saber onde o Cristo se encontrava. E eu parei uma senhora, senhora, por favor. Ela levantou a burca e me disse assim, pois não, meu filho. A senhora por um acaso sabe onde Jesus se encontra? Ela pegou e falou para mim assim, meu filho? Eu falei, sim. Olha só para você ver. Ela falou, meu filho? Eu falei, sim. Ela pegou, apontou com o dedo assim. Isso é coisa que eu não esqueço nessa encarnação. Acho que por toda a eternidade eu não vou esquecer algumas coisas que eu já vi. Ela me disse assim, segue em frente. Segue em frente, em linha reta. Olha a psicologia. Segue em linha reta. Na próxima direita, vire na próxima
vire à direita. Na outra próxima, vira à esquerda, que você logo deparará com um anfiteatro. Que lá você encontrará meu filho. Baixou a burca, eu agradeci e fui naquela direção. Só que uns 10 metros à frente, eu parei e pensei, meu Deus, é Maria. Não, é Maria, porque ela disse, meu filho, porque eu a interroguei, a senhora sabe onde eu encontro Jesus? Ela falou assim, meu filho? Eu falei, sim, é Maria. Que eu virei para trás, eu já não vi ninguém mais. Mas eu não perco aquele rosto. Eu não esqueço aquele olhar. Aquele olhar penetrou no meu olhar de uma tal forma que eu não consigo esquecer. E eu bato os olhos em todo mundo aqui na terra, à procura daquele olhar. E eu sei que na próxima eu pus depressa e comecei a correr. Na próxima virei à direita, na próxima virei à esquerda, deparei com um anfiteatro. Gente, eu estou contando essa história particular minha, porque vó permitiu. Ela pediu, aliás, e pedido de vó é outros 500. Eu relutei para não contar isso, porque vai parecer que eu estou querendo biografia. De jeito nenhum, não preciso de nada desse mundo. Deus sabendo é o que importa. Quem me conhece sabe disso. Mas vó pediu para contar hoje, eu não sei por que essa história. Eu tenho coisas que eles não me revelam, gente. Porque hoje... Só que eu entrei naquele anfiteatro imenso, do tamanho de um campo de futebol, mas só que com aquela redoma imensa, alta, vazio, um silêncio e não tinha ninguém. Todo lado que eu olhava eu não via ninguém, eu só via bancos e mais bancos e mais bancos de mármores. De repente uma voz me diz assim, olhe para cima. Que eu olhei para cima, lá no teto da cúpula, uma nuvem, o corpo do Cristo daqui para cima já encontrava-se mergulhado. Para você entender, eu não o vi daqui para cima, eu o vi daqui para baixo, para baixo. Vi os teus órgãos genitais todos cobertos com manto. Eu estou citando o nome para dizer que estava todos cobertos com manto e não estava nu, tá bom? Isso é com muito respeito. E eu vi os pés dele de longe, naquela altura. Eu consegui ver os estigmas nos pés dele, da perfuração. E devagarinho, ele foi adentrando aquela nuvem, e aquela nuvem foi absorvendo ele, absorvendo, de forma que eu não vi o rosto dele, mas eu vi o corpo dele do tórax para baixo.
E quando desapareceu os pés dele, naquela nuvem, eu caí de joelho no chão e eu chorei, 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 chorei. Chorei como criança. Parecia que uma dor ia explodir o meu peito. Um remorso tão grande. Naquele momento, um sentimento de remorso. Parecia que eu me sentia culpado por ele estar naquelas condições. E eu chorava tanto que eu acordei no corpo físico chorando. Eu posso te dizer uma coisa, que daquele instante a minha vida física nunca mais foi a mesma. Parece que aquele momento foi um divisor de água na minha vida. Antes daquele momento eu era uma pessoa e depois daquele momento eu me tornei outra pessoa. Com Jesus é diferente. Com Jesus é diferente. Ele te transforma mesmo sem você ter olhado nos olhos dele, sem ter falado com ele. Agora falando-se em Jesus e Deus, a causa primeira de todas as coisas. Daquele momento em diante, a vontade que eu tive é de abraçar o mundo. Porque um dia, Eurípides Barçanufo, o professor, conta-se numa mensagem, parece que Hilário Silva, através de Chico Xavier. Eurípides Barçanufo, ele deixou o corpo físico e começou o desdobramento, e ele foi até os planos mais elevados. E de repente ele se vê frente a uma campina verdejante, árvores de tudo quanto é espécie, tudo quanto é espécies de flores, pássaros de tudo quanto é espécie, árvores frutíferas de tudo quanto é espécie. Simbolicamente, como se fosse o paraíso do Éden, simbolicamente. Mas logo adiante, Eurípides vê um homem sentado, cabisbaixo, e Eurípides foi até esse homem, e pasmo ele ficou quando ele percebeu que era Jesus ali sentado. Porque Eurípides já teve centenas de encontros com Cristo. Mas mais pasmo ainda, Eurípides ficou quando ele percebeu que Jesus, cabisbaixo, chorava.
E ele mudo, mas com vontade de interrogar o mestre, deixou que saísse algumas palavras e interrogou o mestre. Mestre, por um acaso choras por aqueles que na terra não conhecem o teu evangelho? O que o mestre olha para ele: não, meu filho, eu não choro por aqueles que não conhecem, e sim por aqueles que conhecem, mas que não põem em prática. Daquele momento em diante, Eurípides de repente se viu no corpo físico de uma vez, como se ele havia sido jogado no corpo físico. E daquele momento em diante, ele nunca mais foi visto com os braços cruzados, a não ser quando no teu desencarne, os teus braços no corpo físico foram cruzados dentro do caixão. Mas o espírito nunca mais foi visto descansando. Não sei por quê. Vó pediu para mexer nessa história.